Bem, bom dia. Pode sentar. Pode sentar. Valeu. Obrigado. Qual é a última coisa que a gente viu legal? Nada. A gente não viu nada legal. Qual foi a última coisa que viu sem ser legal? Última aula. A gente definiu certas funções assim de graça. A gente viu a função característica, que é para qualquer conjunto, ela vai mandar os membros dele para o 1, sei lá, e aquelas coisas que estão fora desse conjunto para o 0. A gente viu as restrições de uma função. Se eu tenho uma função, eu posso restringir ela para qualquer subconjunto do seu domínio. E assim eu vou ganhar uma nova função. A coisa mais interessante, eu esperava essa resposta quando perguntei, a coisa mais interessante que a gente viu foi, a gente começou a olhar nas definições recursivas de uma maneira meio diferente, que parece com aqueles sistemas de equações que a gente conhece desde criança, e onde os incógnitos são o x e y, sei lá o que, só que agora os incógnitos são a própria função. Então a gente viu, por exemplo, que quando eu quero definir um Fibonacci, 0 igual sei lá, 0, f de 1 igual 1 e f de n igual com que, Gilberto? É fácil. Não, perdeu. n menos 1 mais f de... agora sabe, né? Ok, então a gente viu que quando eu tenho uma... aqui o que eu estou esperando conseguir é definir uma função, vamos dizer, de naturais para naturais. E estou falando aí, essa é a função definida pelas blá. Só que a gente viu uns exemplos na última aula onde apenas escrevendo lá uma certa equação, uma lista de equações, não quis dizer que isso necessariamente vai definir uma função. O que está implícito aqui? Para todo maior de 1. De 1, porque o 0 já está aqui, é um implícito para todo n maior de 1, que quando a gente omite essa parte, a gente entende que o leitor entende que essa parte está cá. Ok. E um exemplo que a gente viu que não define realmente uma função seria se eu tentar definir f de 0, sei lá, igual... Estou misturando de propósito, parênteses, não parênteses. F de 0 igual, sei lá, 1... e f de n igual f de n mais 1. Aí a ideia foi que a gente começa a ver isso como sistemas onde os incógnitos são as próprias funções. Eu vou colorificar o incógnito de verde aqui, vermelho, sei lá. Ok. E aqui o incógnito é essa f. Ok. Tá bom. Aí, a gente viu que, com a ajuda de Agliberto para a terminologia, a gente viu que um sistema pode ser impossível, que quis dizer que não tem nenhum objeto dos candidatos. Aqui meus candidatos são objetos, funções naturais para naturais. Pode ser que nenhum deles serve, então é um sistema impossível. Pode ser que apenas um serve, essa seria a resolução única do sistema, e nesse caso o sistema é possível determinado. Certo? E pode ser que mais que uma coisa dentro dos considerados aqui serve, e nesse caso seria possível indeterminado. E o pior de todos os casos seria quando não tem nenhuma, ou quando todas servem. Que não tem um nome esse sistema que todas servem, né? Não. Todas servem, possível e indeterminado. Não, mas se duas servem também é possível indeterminado. Acima de duas... De duas é mais, não tem uma para falar que todas servem. Não. Ok, porque é outra coisa falar que tem uma infinidade de coisas que servem, e outra coisa falar que todas servem. Por exemplo, se eu escrever aqui, sei lá, f de n, outra definição, f de n igual f de n mais 1, quantas f's satisfazem isso? Infinitas, mas não são todas que satisfazem isso. Quais são essas que satisfazem isso? As sucessoras. Não, peraí. De novo, sucessora só tem uma, certo? Quais são essas que satisfazem isso?
as constantes, todas as constantes, que tem uma infinidade delas. Mas isso não quer dizer que qualquer f satisfaz isso. Se eu pegar o sucessor não satisfaz isso. Ok. Bem, só que deixei uma coisa meio vaga, porque a gente viu de todos os exemplos que a gente escreveu na última aula, só tinha dois que realmente definiram uma função. Aqui, por exemplo, se eu escrever f de... Sim. Agora se eu escrever f de 8 igual 12, será que essas duas servem? Será que essa coisa determina realmente uma função? Eu preciso olhar de novo como um sistema, onde eu não vou pintar ele vermelho, tá? Onde meu incógnito é f. E agora estou procurando, tem funções que... Se tem nenhuma, não defina. Se tem mais que uma, não defina. Se tem exatamente uma, ele define uma função. Quantas tem aqui que fazem isso? Qual? F de? Sim, a constante 12. Sem isso, eu sabia que todas as constantes servem, mas assim que eu adicionei essa informação aqui, eu sei o valor da minha f que eu estou procurando no ponto 8, que é 12, mas eu já sei que a minha f vai ser constante, então a única f que satisfaz essas duas vai ser a constante 12. Muito bem, faz sentido? Sim. Ok. Voltando aqui, vocês me permitiram meio aceitar uma coisa que eu não queria que vocês aceitassem, mas realmente a gente não tinha muito tempo para discutir isso. Aí vamos ver um pouco isso agora. Qual foi a outra que a gente definiu? Foi fatorial, sim. Qual são as equações de fatorial? F de 0 igual a 1. Certo? E? F de 1. F de... Ok, n igual... Multiplica em menos 1 fatorial. Segundo, F seria n, certo? Vezes f de n menos 1. Ok. Bom. Aqui um sisteminha, aqui um sisteminha. E essas, de todos os exemplos que a gente viu na aula passada, foram os únicos que realmente determinam uma função. Por quê? Porque são os únicos sistemas que têm resolução única. E isso me permite dizer, seja f a função definida pelo sistema. A única resolução. Cada vez que eu tenho provado que tem existência e unicidade de algo, isso me permite definir esse objeto, dar um nome para ele. Agora, naquela outra que a gente viu agora que apaguei, que eram todas as constantes, se eu começar assim, eu não tenho o direito de falar seja f de n para n, a função definida pela, e depois escrever isso. Como eu erro aqui, onde eu estou roubando exatamente? Como? O artigo. Não há. Para ganhar o direito de usar esse artigo, eu preciso saber que só uma f satisfaz isso, e vocês já falaram que qualquer constante satisfaz isso, mas eu poderia, pelo menos nessa situação, escrever seja f uma função não definida pela, agora não faz sentido escrever definida pela, tal que, ou que satisfaz isso, ou tal que isso, certo? Então, isso seria uma maneira muito esquisita de falar seja f uma função constante. Que tem a mesma informação, mas de qualquer forma seria correto. Então, mas para ganhar o direito de definir realmente uma função f, eu preciso ter a existência e a unicidade, ou seja, saber que tem pelo menos um e saber que tem no máximo um. Ok? Ou seja, se meu sistema é impossível, não posso escrever nem isso, porque meu sistema não tem nenhuma resolução, então como vou falar seja f uma que satisfaz? Se nenhuma satisfaz. Ok, mas meu problema com vocês foi que vocês aceitaram mais ou menos que essas coisas satisfazem, essas coisas servem como definições de certas funções. Aí, por que vocês fizeram isso? Porque vocês pensaram num jeito computacional que faz sentido total, vocês entenderam que isso realmente descreve um algoritmo aqui, de como calcular essa f, e isso também, mas, por exemplo, esse que a gente escreveu lá,
não descreve um algoritmo. Só que talvez, pensado nesse jeito computacional, nem esse vocês aceitariam como uma definição boa. Quem aceitaria isso como definição boa? Ninguém? Mas por que não? O sistema realmente determina... Define uma função, mas não é uma definição boa. Por que? Tipo, não é bonita? Exato. Tá, beleza, mas... essa questão de gosto, tá? Dá pra... mas realmente isso determina uma função, então tenho o direito de falar isso. Agora, se eu pensar como uma máquina, eu vou falar, o FDN vai chamar ele, certo? Porque sendo máquina, eu estou acostumado a falar que isso vai acabar sendo isso, mas se eu trocar essas duas coisas, talvez ficaria mais aceitável. Mas em matemática, isso é uma igualdade. Se ele é igual com ele, ele é igual com ele também. Então, vou fazer a mesma pergunta, só trocando essa ordem. Será que vai ficar mais bonito agora para Agliberto ou não? Se eu falar que esse é igual com o FDN, ficou mais bonito? Ou a mesma coisa? Oi? Eu estou confusa com esse F de 8, então... F de 8? O N só vai ser de 8 para frente? Na verdade, ok, boa observação. Aqui eu quis dizer que preciso falar para quais N's isso serve aqui, certo? Então a ideia seria, no jeito que tinha escrito antes, vai ser para qualquer... vou deixar ele para todo N mesmo. Para todo N. As naturais mesmo. Então, realmente se eu pegar essas duas, a F é determinada. Mesmo se eu pensar que a Fn vai chamar Fn mais 1, sei lá, vai para frente, só tem uma F que faz isso. Mas minha pergunta é, por que, de onde chegou que isso aqui determina a função? Qual função é essa? No coração? Fibonacci. E qual a função é essa aqui? Fatorial. Mas, espera aí. A gente testou, na aula passada, a gente testou aqui qual foi que nos enganou nos primeiros 3 passos. Foi o sucessor, a identidade. A identidade, por exemplo, serve aqui, a identidade 0 é 0, a identidade de 1 é 1. E aqui, para satisfazer essa coisa, que não é uma equação, cuidado, tá? Se eu quero pensar essa coisa como uma equação, ela é uma infinidade de equações. Uma equação para qualquer n maior de n. De 1. Ok. E a gente pegou como... a gente escolheu 3, e infelizmente foi uma escolha que passou por essa também, porque a identidade de 3, que é 3, é igual com a identidade de 2, que é 2 mais 1, que 3 é igual a 2 mais 1. Mas precisa satisfazer, para satisfazer o sistema, precisa satisfazer essa aqui para todo n maior de 1, e assim que você vai pegar um outro n, sei lá, 5, não vai dar certo, porque o 5 é diferente do quem? Do 4 mais 3, que isso não é 8, isso é 7. Ok. Mas basta achar uma coisa que a tua F não satisfaz, então ela não é uma resolução do sistema. Ok. E o consenso aqui nessa turma, que faz sentido, foi que realmente a única que satisfaz isso não tem liberdade, é a Fibonacci. Mas vamos supor que você que está afirmando que você achou uma aqui que faz isso, eu não sei qual é a Fibonacci. Então você vai dizer o que para mim? Qual é a Fibonacci mesmo? Você precisa definir a Fibonacci. Agora, a definição que você usa a Fibonacci desde criança é essa. E temos um problema. Porque você está querendo me convencer que existe uma função que satisfaz isso. Eu quero chamar ela até de esse nome estranho, Fibonacci, sei lá. E eu nunca ouvi dessa. E você precisa definir essa função para mim. Porque quando a gente testou a identidade, beleza, a identidade eu sei qual é. A gente testou o sucessor, eu sei qual é o sucessor, consigo testar se serve ou não. Agora, se a Fibonacci, a definição que você me deu para Fibonacci é essa, tem um roubo acontecendo. Qual o problema? Que eu estou tentando falar que, a Fibonacci satisfaz isso, mas se eu perguntar qual a definição da Fibonacci, você vai falar o quê? É a única que satisfaz isso. Então, temos um problema aqui. O que eu preciso provar para resolver esse crime, para me livrar desse crime? Preciso provar. Quem quer falar? Se eu provar uma coisa, eu estou livre. 2 coisas, na verdade. Pois é, eu preciso provar que esse sistema aqui, recursivo, tem pelo menos uma resolução, e essa resolução é única. Porque se eu provar isso, eu ganho o direito de falar, seja Agliberto, a função que satisfaz isso,
certo? Ou Fibonacci, sei lá. Posso dar um nome para ela. E então pronto, não tenho nenhuma coisa duvidosa. Mas o que eu preciso provar para ganhar esse direito é que esse sistema aqui tem uma única resolução. E quais são então as duas coisas? Pelo menos uma f de nat para nat satisfaz vou chamar ele de fib, assim. Aleatório as letras. Fib. Ok? O nome do sistema é esse fib, ok? E a segunda coisa que eu preciso provar é que no máximo uma f de nat para nat satisfaz o fib. Ok. Qual das duas parece mais fácil? Pelo menos uma. Como você atacaria isso? Pelo menos uma quer dizer, existe f tal que satisfaz isso, certo? Satisfaz isso. Mas qual você quer mostrar? O f de 2? Não, peraí. Um segundo. Para mostrar que pelo menos uma f satisfaz esse negócio aqui, você precisa definir uma f. Do mesmo jeito que a Gliberto escolheu a identidade, ele definiu a identidade, a gente sabe qual é a identidade, ele falou, pega a identidade e veja se serve. Agora, você, para me convencer que tem pelo menos uma, você precisa me dar uma função, definida mesmo, e eu vou testar se ela realmente satisfaz todas essas. Qual f que você vai me dar? Temos esse problema, né? Porque eu quero dar a Fibonacci, porque Fibonacci nem defini ainda, porque eu quero usar isso para definir a Fibonacci. Realmente a existência é uma coisa que não conseguimos provar por enquanto. A gente vai voltar a provar essa existência mesmo, precisamos de um teorema bem forte, o teorema da recursão, que justifica esse tipo de definições mesmo. Mas a segunda coisa é que tem no máximo uma, podemos provar muito facilmente. Como? Como provo que no máximo uma satisfaz algo? Sim, obrigado. Então como vou começar? Suponha, dar os nomes para elas. Não? Quer? Dois nomes para funções supostas que fazem isso. FG. Ok. Suponha FG. Obrigado. De N para N. Eu tenho tanta frescura com nomes que todo mundo fica com medo para escolher o nome, né? FG, perfeito. O medo de errar é grande. Você é o quê? O medo de errar é grande. Pois é. Mas, se não errar, não vai fazer nada. Suponha FG de naturais para naturais tais que satisfazem o fib. Ok. O que eu preciso provar agora? O que o Fight Club fala? Pega 2, FG. Como? Sim, então meu alvo aqui, o alvo é provar que f igual g. O que significa que f igual g? Como? Que é uma função só. Ok, mas o que significa isso? Para qualquer elemento que Onde? dos naturais. Nos naturais, no domínio delas, que são naturais. Então, meu alvo, vamos traduzir um pouco o nosso alvo. Então, isso a gente esqueceu até a unidade 3. Beleza. Então, vamos lá. Para todo x pertencente aos naturais, Ok. f de x é igual a gx. Ok. Nada demais. Ok. Como vou provar isso? Sejando. Ok, vamos lá. Rápido. 2 minutos para terminar isso. Seja x dos naturais. Qual é o meu alvo agora? S. Ok. E agora? Você sabe que a única coisa que você sabe sobre FG é que elas satisfazem isso. Ok? Como vou continuar? Calculamos. Calculando o f de 0, o f de 1. Então, mas não importa o f de 0 e o f de 1, importa que o f de x é igual ao g de x. Então, preciso pegar casos. Então, quais são os 3 casos que eu vou pegar? Caso x seja igual a 0. Ok. Caso x seja igual a 1. E caso x seja igual a n.
O que significa x igual a n? Eu aceitaria isso se eu tivesse um n, né? Não. Maior de 1. Ok. Vamos lá, o primeiro caso. Preciso calcular as duas coisas sem ver que são iguais. F de 0 igual a G de 0. Bem, o f de x é igual a f de 0, que é igual com... G de x. Que é igual com, assim, 0, que isso é igual com g de 0, que isso... Ok. Show. Mesma coisa. Isso. Só que aqui vai ficar 1. Isso. Certo? Concordamos que aqui vai... Tá. E dentro do Vou escrever. Isso. F de 1 igual 1 igual G de 1 igual G de X. Então, óbvio, se elas satisfazem essas coisas, a F e a G satisfazem isso, então no 0 as duas são 0 e no 1 as duas são 1. Então isso aqui é mais interessante. E agora eu vou provar isso como? F de X igual com... Ok. De x menos 1. Mais f de x menos 2. Ok. Cool? Ok. O lado esquerdo deu isso. Ok. Próximo. Gelo desistiu. Desistiu. Gelistiu. Ok. Qual o próximo? Vamos pegar o outro lado? Ok, tá vendo que tem... x igual a G de x menos 1 mais G de x menos 2. Faço igual a G, joga claro. Como? Ok, mas eu quero provar que essas são iguais. Ela é igual com isso, ela é igual com isso. Igual os dois segundos membros. Como? Igual os dois membros. Peraí, eu quero mostrar que ela é igual com ela. Ela é igual com ela. Eu comecei com ela, trabalhei, achei isso. Eu peguei a segunda, trabalhei, achei isso. Infelizmente não é a mesma coisa, que seria uma coisa legal. Como vou continuar agora? Alguém? Pois é. Ou seja, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Eu não deveria pegar um xzinho aleatório. Eu deveria falar, vou provar isso por indução. Então, depois de vários Ctrl Z, isso ficou aqui de volta. Beleza? E como vou começar aqui? Indução. Então. Caso base já está feito. Só que eu não vou falar caso aqui, vou falar aqui base. Isso. Eu tenho duas bases aqui. Portanto, caso é a indução no x, né? Indução é no X, sim. Isso aqui é a única variável que estou aqui. Então. Bem, então, não perdi muita, não foi à toa esse tempo. Qual a minha... E qual sentido? Quero escrever bem o que eu ia escrever provando isso. Vou escrever isso aqui. Ok. Alguém? Quais são as palavras que eu preciso escrever para introduzir minha hipótese indutiva? Sim, você continua? X é igual a K. Não. Supõe K represente a naturais. Ok, mas não quero apenas um K nos naturais, qualquer, não vai me ajudar, quero um K especial. Tá o quê? Aham. F Continua? Sim, sim. de K é igual a F ou G de K. Pode ser. Bem, olha, como eu tenho duas bases, eu vou querer provar algo para esse K, então, para me ajudar na minha anotação, eu vou falar, pega um K que é tão legal, que o K-1 e o K-2 deram certo, elas concordam lá. Então aqui escrever K-1 igual G de K-1 e também o F de K-2 igual G de K-2. Ok? Então tenho duas hipóteses indutivas aqui. Ou, se você quiser pensar como uma é a conjunção dessas duas, tá? Ok, então agora, beleza? Agora está ótimo. Só fazer isso. Onde aqui eu usei a hipótese indutiva 1,
porque ele é igual com ele, e a hipótese dedutiva 2, vou falar que isso é igual a ele. Terminei. Faz sentido? É uma indução bem simples. O que é mais importante para mim é aquele momento que a gente estava tentando sem indução, é como é o momento que eu percebo, opa, não tenho como continuar, mas apareceu aqui uma coisa, se eu soubesse que o f de x menos 1 foi g de x menos 1, pronto, eu já sei, então indução. No início eu tinha feito indução sem querer, não foi? Como? Quando eu disse que igualasse, fiz indução sem querer. Quando eu mandei igualar. Quando você mandou igualar, você... como a gente não tinha feito a indução, seria um roubo. Então, você fez o que seria legal, legalizado, se você tivesse começado assim. Bem, ok, então pelo menos a gente provou que, se tem uma função que satisfaz esse sistema lá, não tem mais. E a gente vai aceitar temporariamente que pelo menos uma satisfaz isso, que seria Fibonacci. É a mesma história sobre o fatorial. Bem, agora eu quero voltar naquela maneira de definir funções usando... mais uma coisa sobre recursão, rapidinho. Uma coisa chamada recursão mutual. Podemos definir uma função... A recursão em geral tem uma função que ela chama ela mesma. E assim a gente definiu uma função. Mas agora imagina que você pode definir duas funções no mesmo tempo, em paralelo, vamos dizer, onde cada uma pode chamar a outra. O Wesley está rindo, talvez ele já viu uma coisa parecida. Um exemplo bem padrão para isso, que eu quase sempre erro quando eu escrevo isso, então me ajudem aqui. Eu quero definir duas funções, a even e a odd. E eu quero definir cada uma nessa maneira de recursão mutual. Então vamos lá. A base da even seria que o even de 0 já está errado o meu tipo. Eu avisei que eu vou errar. Aqui seria booleano. Onde o booleano eu vou considerar um conjunto que tem só dois valores. 0, 1, ou t, f, sei lá o que. Então o even 0 vai ser o quê? O even 0 vai ser true, concordo. Aí o odd de 0 vai ser o quê? False. Ok. Concordo com isso também. Vamos lá. O even de n, ou vocês preferem n mais 1? Tanto faz. N mais 1. N mais 1? Ok. O even de n mais 1 seria o quê? O even de n menos 1? Não, é porque assim realmente poderia definir de uma maneira assim. Nesse caso eu vou precisar duas bases aqui. Certo? Mas se isso não vai ser uma recursão mutual, você vai, para calcular a even, você nunca vai olhar lá. Quero mostrar como definir elas numa recursão mutual. Então aqui eu falaria odd de n. E aqui eu falaria que odd de n menos 1 é igual a even de n. igual even de n. Só para brincar, para entender como funciona esse cálculo, vamos calcular o even de 3. Eu espero que ele vai dar o quê? False, certo? Porque o 3 é ímpar. O even de 3 é, pela definição, a única coisa que é aplicável é 2. O de 2, vou apagar as parênteses, tá? Preguiça e tinta. Economia. Even de 1, isso vai ser... que isso é? False. Então, o que acontece? Tenho duas funções, estou definindo as duas. A base foi lá e agora o passo recursivo dela não chama ela mesma, chama a outra, só que ela chama a outra para um argumento menor, o n. E ela vai ficar chamando, e vocês entendem como isso funciona. Se eu quero olhar para isso nos mesmos olhos que estava falando desde a aula passada de sistemas de resoluções, isso parece mais com os sistemas que vocês mais resolveram na vida, que não era só uma incógnito, mas eram dois incógnitos, x, y, sei lá o que. E vocês estavam falando... sei lá, vamos dizer, x mais y igual a 0 e x quadrado mais y quadrado igual a 5. Aí você tem dois incógnitos aqui, você está esperando, botando duas coisas no mesmo tempo para ver se elas satisfazem tudo. E aqui é a mesma coisa, você praticamente tem duas funções. Talvez para ficar mais claro, eu posso dar os nomes mais genéricos. Como aqui eu usei o x e y, aqui eu poderia usar, sei lá, f para essa.
e G para outra. Ok. E a ideia é que as duas, F e G, são funções binaturais para booleanos. Então agora teu sistema tem 4 coisas. Aqui é escondido o quê? Para tudo é natural, certo? E aqui também. Mas no final das contas, teu sistema tem 4 coisas para satisfazer. Então, no mesmo sentido que aqui tinha 2 incógnitos, certo? Aqui agora você tem 2 incógnitos, F e G, e você precisa ver qual par de funções satisfaz isso. Realmente, só um par de funções satisfaz isso. Aquele onde a F é o even e a G é a odd. Ok. Fez sentido isso? Ok. Bem, terminamos toda essa história com funções recursivas. A gente não tem ainda todas as ferramentas que precisamos para continuar essa conversa. Mas a gente vai continuar ela. Pois é, ficou. Parece meio político. Na terceira unidade, votem para mim. Na terceira unidade, vou provar tudo. Espero que vai dar certo. Nunca dá certo para provar todas as coisas que prometi, mas pelo menos uma grande coisa vai dar certo. Bem, quero voltar naquela ideia de definir funções com buracos. Aqueles exemplos bobos que eu sempre vou dar, sei lá, mas assim de 8 mais π, não sei por que eu estou escrevendo essas coisas, mas enfim. Ok, vamos começar isso. Que tipo de coisa é essa, Agilberto? Ninguém mais. Essa coisa é que tipo de coisa? Não? O que parece para você isso? Parece uma pessoa? Espero não. Que tipo de coisa é isso? Então vou aumentar. Wesley. Seria um número ou uma função? Essa é a minha pergunta praticamente. Não, assim. Eu estou vendo aí duas funções compostas e um número. Quais são as funções? O cos é assim? Isso. Tá, mas se eu perguntar o que é o cos, ok, você vai falar uma função de reais para reais. Ok, mas não foi minha pergunta. Minha pergunta foi o que é tudo isso. É um número, então. Concordamos? Eu perguntei a Gilberto especificamente porque umas aulas passadas ele falou uma função, porque apareceu aqui um x, eu dei para ele essa impressão de, não, essa é uma função que pegando um x, deu para ele que foi essa coisa. Agora, essa coisa é o quê? Reais para reais, ok? Faz sentido? Ok. E se eu botar aqui mais uma coisa, só para brincar? Agora tem 2 argumentos. Supondo que os 2 são reais, vai ser certo. E só para lembrar o que é esse R2, espero que estamos de boas. Que isso é RR para R. Faz sentido? Ok. Aqui a parêntese simplista aqui, certo? Ok. Bem, onde mais eu posso botar buracos? Aqui. Uma ideia seria buraquizar tudo isso. Nesse caso eu ia criar o quê? Vamos ver. Nesse caso, isso seria cos de buraco. E isso seria o quê? Certo. Qual a função é essa? É o próprio cos, tá? O F tá? Faz sentido? É a mesma coisa. Você pega F, aí você só bota mais uma embalagem aqui. Certo? Não fez nada. Ela vai comportar do mesmo jeito. Ok. Quero mais ideias. Onde eu poderia botar buracos aqui? No 8. Certo. Π, eu poderia escrever então buraco mais π. Ou buraco mais buraco aqui. Sim. Aqui seria o sin. Buraco. Vamos lá. Essa seria de onde para onde? Ok. E4 para R. Então, se eu chamar ela, a gente já viu também juntos, é a aplicação parcial. Isso quer dizer que se eu começar com ela, eu poderia dar, por exemplo, 8, 3 e π nesses buracos e voltar para uma função. Isso está errado. Agora, porque eu já mudei lá. Você botou o que falta. Ok. Aí. Tá certo? Tá. Ok. Então, se eu botar, preencher
aplicar parcialmente apenas aqui essas coisas, ela virou uma função de R para R, ok? Nada interessante demais. Quero outra ideia. Vamos começar a pensar out of the box, fora da caixa, talvez, se faz sentido em português. Vou escrever de novo minha função original, minha expressão, não função. Minha expressão original foi nesse jeito. Ok, obrigado. Agora, outras ideias. Onde poderia botar buracos aqui? Nas funções, O que você quer dizer? trocar o conceito do buraco para utilizar de outra função. Perfeito. Vamos lá o que acontece. Por que me limitar? Tudo que a gente fez aqui foi criar buracos. Que tipos de coisas são os meus buracos? Reais. Eu escolhi, até quando eu escolhi tudo isso, para criar um buraco grande lá, tudo isso foi apenas R$1. Agora Felipe está dizendo, peraí, por que não criar uma coisa que é, por exemplo, essa? E agora, cuidado, esse aqui é R$1. Quero saber, vamos pensar antes de responder, qual seria o tipo dessa expressão. Alguém? Para me contar de reais para reais. Se fosse de reais para reais, Eu estava certo, mas não estou. certo, exatamente. Mas isso queria dizer o quê? Que aqui nesse buraco você ia dar o quê? R$1. Mas o que significa o 12 de 8 mais π? Agora você pode falar, é isso multiplicação? Não é multiplicação, aqui foi... 2 mais 12 pi. Não, peraí. Aqui você está chamando o número 12 e dando um argumento para ele. Isso não vai rolar aqui. Tem type error. O 12 não está esperando nenhum número. Com certeza a matemática, quando escreve isso, a gente quis dizer isso. Mas aqui não foi multiplicação, foi aplicação de função. Ok? Então, discordamos. Tá. Então ficaria R, XR XR? Peraí, vamos ver. XR, certo? e R. Para R. Certo? Por que? Porque que tipo de objetos são esses? Tuplas. Você pode botar aqui uma tupla? O 2π é chamar essa tupla com esse argumento? Oi. Em parênteses do real para B. Para quê? Real para B. Para B. O que é o B? É um conjunto. Vamos trabalhar os reais. Real para real. Real para real. Aí para real. Muito bem. Paulo, fala, ei, acho que na verdade o tipo dessa coisa é essa. Isso quis dizer o quê? Que esse buraco aqui está esperando receber uma função de reais para reais. Uma dessas funções, por exemplo, é a identidade. E nesse caso, se eu escolher aplicar essa coisa na identidade, isso vai virar isso. Se eu escolher aplicar uma outra função de reais para reais, o cosseno, certo? E isso ia dar cosseno de x3 mais cosseno de 8 mais π e tudo mais. Qual é o tipo dessa coisa? E dessa? Real. Concordamos? Todos? Bem, acontece então uma coisa interessante. A gente criou uma função que o argumento dela é função. Qualquer coisa que tem, qualquer função que ou recebe funções, como essa aqui, ou retorna funções, a gente chama essa função de função de ordem superior. É uma coisa muito usada em programação. Muitas linguagens têm esse conceito. A gente vai ver uns exemplos na próxima aula. Mas vocês podem brincar com essas coisas. Então, entendemos que certas funções podem receber uma função como argumento e retornar uma função como saída também. E isso, na verdade, não é uma coisa tão nova. Quem pegou o cálculo aqui, ele já tem um operador de derivar funções de reais para reais. Qual seria o tipo desse D? Por exemplo, a ideia é que se eu tenho uma f definida pela f de x igual x quadrado, o d da f
Ok. Com certeza em cálculo eu vou escrever desse jeito. Aqui que preciso tomar um certo cuidadinho. Porque a derivada da f eu quero ver ela como uma função de reais para reais. 2x para mim é um número. Como poderia falar aquela função que recebendo x retorna 2x, que é o que você quis dizer mesmo? Como vou escrever aqui? Ok. Faz sentido? Entendemos essa diferença aqui? No cálculo não faz sentido, porque a gente fala a gente, inclusive, na verdade, lá a notação é um pouco melhor, porque você fala f' do x, e isso realmente é 2x. Você está definindo f de linha, que seria de r para r, como se fosse definida pela essa, e isso dá certo. Eu vi uma linhazinha ali. Cadê a linha? Você apagou? Tá? Não, mas de qualquer forma, essa expressão direita, como ela estava, era uma expressão que dependia ou dependava no x. Como? Cálculo de 1, ok. Essa coisa depende no x. Não pode ser igual a uma coisa que nem aparece o x, certo? Por isso, quando você bota aqui o lambda x, essa coisa não depende mais no x. O x está ligado aqui. É aquela função que recebendo no x. Qual seria o tipo do operador d que deriva então? Ok, mas vou cobrar as parênteses aqui, tá? Porque tá certo, mas assim... Oi. Esse d é uma função também? Pois é, ela é uma função, aquela que pega uma função e deriva essa coisa e retorna a derivada dela. Aí seria como... Os dois primeiros R e os dois segundos. Ok, é assim. Concordamos? Sim. Precisa as parênteses lá, porque senão vão ser perdidos. Quando a gente não bota parênteses, se eu vou ver A, B, C, as implícitas estão aqui. Então, eu considero essa setinha, como a gente fala? Ninguém? Como? Associativo. Associativa é a propriedade dizendo que não importa. Aqui importa, mas quando importa, você precisa escolher uma associatividade, esquerda ou direita. Então, essas setinhas que a gente escreve nos tipos das funções, a setinha que cria os conjuntos de funções daqui para cá, a gente escolhe uma associativa à direita, e isso quis dizer que, se você escrever isso sem parênteses, que estaria errado, onde são as parênteses implícitas aqui? Seriam assim. Que é um tipo bem diferente. Isso quer dizer que ela pega um número e ela retorna uma função, que ela pega um número que retorna uma função de reais para reais. Que não é o que a gente quer. A gente quer isso. Certo? Ou seja, uma função que pega uma função de reais para reais e retorna uma função de reais para reais. Qual seria uma outra função com esse tipo? A gente já sabe uma de derivados. Não foi certo o que eu escrevi. Por que não foi certo? A derivação não são todas as funções deriváveis. Então aqui, o domínio dela não tem todas as funções de reais para reais. Tem as funções deriváveis de reais para reais, ela vai retornar lá. Mas, esquecendo esse pontinho, estou procurando uma função f, não de derivação, que vai ter esse tipo. Como? Me dá defina uma função. F A B que vai Peraí, tua f é daqui para cá. Então, vou chamar ela grande só para ter... Não vai não, ok. Que é uma fzão, então, que pega essas coisas e retorna essas coisas. Existe um exemplo extremamente óbvio. Não? Alguém? Bledson? Não? Está rindo, Bledson. Não sei por que ele está rindo. Porque não é óbvio, talvez? Como? Sendo integral, mas também... O integral vai ser parecido, o integral também não consegue integrar qualquer função. Não? Ninguém? Como? Uma constante, me dá um exemplo. Porque não tem só uma constante, certo? Para qualquer membro do teu codomínio existe uma constante. Então, a f que pega um fzinho e retorna o quê? A qual f? Peraí. Para criar uma função constante, você precisa falar qual é o valor do codomínio que todos são mapeados nele.
Então, para o aleatório o Fzinho vai estar aqui dentro. Você precisa falar qual é, ele vai para quem? É só escolher uma função desse tipo. Como? Fala. Poderia escolher qualquer. Essa é Fzinha ou é Fzão? Fzinho. Fzinha, poderia, só que nesse caso não seria constante. Porque ele falou constante. Esse caso, ele não ia retornar sempre a mesma função, ele ia retornar a sua própria entrada. Qual é essa função Fzão que Paulo escolheu? Qual o nome dela? Estamos mortos, ok. Estamos bugados, ok. Quem quer café, tem pouco café aqui. Vamos lá. Qual a função é essa? A Fzão. Como é o nome dela? Obrigado. De qual conjunto? A Fzão é a identidade. Como? Dos reais para reais. Isso. Desse conjuntinho. Faz sentido? Desde o início eu perguntei uma Fzão que tem esse tipo. Agora, se você perceber que o domínio e o codomínio são iguais, a identidade dessa coisa tem esse tipo. Mas a Bledson tem razão também, eu poderia definir uma constante. Qual seria uma constante? No aleatório Fzinho, ela retorna o quê? 10. O 10 não é um membro do meu codomínio. Ok. Essa é uma função constante que retorna 5. Ou uma coisa que já tem um nome para ela. Para qualquer F, ela vai mandar ele no F. O que aconteceu aqui? Vamos ver. Eu tenho esse conjunto que é meu domínio, que tem funções de reais para reais. Ok? E aqui, meu codomínio tem todas as funções de reais para reais. E a ideia de Bledson foi, vamos definir uma constante. Isso quer dizer que todas as funções de reais para reais que você tem, ele quer mandar todas elas na mesma função. Eu vou perguntar qual função aqui você quer que todos vão. Vamos supor que ele escolheu a coisa. Beleza? Paulo falou, não, eu quero outra ideia, onde vou mandar cada uma nela mesma. Cada bichinho aqui é uma função de R para R. Cada bichinho aqui é uma função de R para R. Faz sentido isso? Sim. Ok. Bem. Nesse caso vai ter a mesma cardinalidade, né? Como? Nesse segundo caso vai ter a mesma cardinalidade. Né? A identidade? Sim. A cardinalidade quer dizer esse conjunto e esse conjunto? Sim. Mas esses conjuntos não são iguais? Sim. Então, com certeza, eles vão ter a mesma cardinalidade, porque é o mesmo conjunto mesmo. Isso, não tenho certeza que eu entendi o que você quis dizer. Foi isso mesmo. Foi isso mesmo? Ok. Bem, ok. Agora, um exemplo de uma função desse tipo. Bora lá. Vou chamar ela. Não precisa ser maiúsculo. Só estou botando isso porque são funções de ordem superior, só por enquanto. Depois que a gente se acostuma mais, vai ser tudo minúsculo. Mas, bem, quero definir uma função com esse tipo. Ok, seja Fzão, blá blá blá, definida pela, posso escrever todas essas coisas, certo? Seja Fzão, isso, definida pela, ok. Como começar aqui? Poderia, mas deixa lá para depois. Vamos supor que estamos ainda um pouco mais perdidos. Que com certeza estamos. Vamos lá. Espera aí, para nos desperder. Em geral, quando quero definir uma função f de A para B, eu falo seja f de coisa para coisa, definida pela, e depois eu escrevo o quê? Não f igual, f de coisa igual. Eu mostro como ela comporta na entrada dela. Como? Falando aqui definida pela e depois f de, sei lázinho, igual a uma coisa. E aqui, que tipo de coisa precisa aqui? Um bezinho. Esse precisa pertencer no bezão. Padrão.
A mesma coisa acontece aqui, só que agora meu A são os reais, e meu B é esse conjunto aqui, de todas as funções de naturais para reais. Então, definida pela, que eu vou escrever? Fzão de, escolha uma variável, xzinho, azinho, qualquer coisa que eu vou botar aqui, eu sei que essa coisa vai pertencer onde? Nos reais. Do mesmo jeito que aqui eu sabia que essa coisa pertence lá. Ok. Então, f de x igual com, e agora a pergunta é, que tipo de coisa eu preciso escrever aqui? Função que pertence a n de r. Muito bem. Essa coisa precisa ser uma função de naturais Dos reais. para reais. Estamos nos desperdendo um pouquinho, ok? Então, só basta aqui descrever o aleatório real x para qual função de natos para reais você quer mandar ele. Como? Vamos lá, cosseno. Isso? O que você disse? Não tem raiz lá. Eu entendi que ele falou restrição. Faria sentido. Mas ele falou outra coisa. O que tu falou mesmo? SQRT. Raiz. Raiz quadrada. Não estou entendendo nada. Tá perdido? Raiz quadrada de Estou perdido, sim. Cosseno. Raiz quadrada de quê? A raiz quadrada de x, né? Não, peraí. Isso que eu estou dizendo mesmo, então. Cosseno de raiz de alguma coisa? De quem? De buraco. Ah, assim? Sim, porque seria tipo. Ok, agora assim que você falou buraco, começa a fazer sentido. Aqui tem um problema, porque isso não seria uma função de n para r, porque aqui eu posso botar coisas que não são de n para r, mas, Ítalo, eu espero que ele está pensando que não, eu vou considerar essa função aqui de n para r mesmo, e nesse caso, vou te perguntar, isso serviria também, não serviria? Sim. Certo? Ou você poderia apenas escrever cos, certo? Só que a gente costuma considerar a cos como uma função de reais para reais, e não de naturais para naturais. Então você poderia falar a cos restrita nos naturais. Lembramos dessa notação de aula passada? É a mesma função. Outra notação para isso é escrever desse jeito. Tá? Beleza? Eu vou querer definir essa coisa de uma maneira diferente. F de x igual àquela função g de nat para reais, definida pela... E agora basta definir minha função g. Como vou definir minha função g? É na verdade, de naturais para reais, certo? Ok, muito bem. Que na aleatória entrada de y, ela faz o que? Ela retorna quem? Retorna Raiz de y. Raiz de y. Eu poderia definir isso? Sim. A raiz de y. Essa função fzão que eu defini é constante ou não? Lembramos aqui seria constante que para qualquer entrada ela retorna a mesma coisa. Para qualquer xzinho, ela retorna essa função. Como posso ter certeza que ela é constante? O xzinho, aqui é o corpo da minha fzão, certo? Tudo isso aqui faz parte da definição da minha fzão. E aqui nem apareceu o xzinho, ou seja, ela nem olhou para a entrada dela, ou seja, com certeza é constante. Um segundo. O que vai mudar se eu definir aqui g de y igual x mais y? Como? Primeira observação, agora não é mais constante. E agora a minha pergunta é, qual objeto é, vamos calcular, qual seria o f de 5? Um segundo. Pois é, mas não quero ser espertinho agora, quero só copiar a definição trocando x por 5. Não é assim que eu calculo funções? Sim. Ok, então seria, vamos lá, aquela função, G. ainda não apareceu x, então estou apenas copy-paste. Naturais reais, definida pela g de y. Definida pela, ok, g de y
igual 5 mais y. 5 mais y. Ou seja, a f de 5 é aquela função que faz isso. Palavras de rua é a função que soma 5 na sua entrada. E agora a pergunta então, o que seria f de 5 de 2? E agora eu não botei umas parênteses implícitas. Onde são essas parênteses? Poderia ser assim? Não. Não, porque isso nem faz sentido nenhum. Não. Qual é? Onde ficam as parênteses mesmo? Só quando eu uso 40. Assim, certo? Essa coisa aqui, a vermelha, vamos dizer, é uma função. De onde para onde? Dos reais para a função naturais e reais. Não. A coisa vermelha. Qual o tipo da f de 5? Qual o tipo? Ah, é uma função dos naturais para os reais. É, a f de 5 é aquela função desse tipo. Então, a f de 5 tem esse tipo, certo? E ela recebeu o quê? Um natural. Então, qual seria o tipo dessa coisa? Não. Vai ser o quê? Um real. De onde chegou esse real? Deve ser aplicado ao natural. Daqui. Do domínio da G. Do codomínio da G, certo? Domínio da G. Porque a f de 5 é a fzão de 5. Vou ver qual é o tipo de fzão. É esse aqui, certo? Mas eu já dei um real para ela, então o f de 5 é essa coisa. Mas se eu já dei um natural para isso, então é um real. Faz sentido? Qual real isso? Quero saber qual é. Não quero saber apenas que tipo é. Quero achar o valor. Esse igual com o quê? Certo? É 7, certo? Depois de certos passos, isso é 7. Quais são esses passos? Se eu queria... Substituir o 2 pelo y. Na verdade, você teria que substituir o primeiro, não? Como? Você teria que substituir o x primeiro, o 5 primeiro. Sim, mas já foi substituído. Já foi substituído. Seria, vamos dizer, g de 2, onde g... Isso. Certo? E isso seria, então, 5 mais 2. E isso seria 7. Faz sentido? Bem. Oi. Você pode aplicar, no caso, fora da função de dentro, entre aspas. Começar com ele no 2? Sim, aplicar esse 2 nessa função de fora. Muito bem. Nesse caso, em vez de seguir esses passos, eu ia falar o quê? Que isso é... isso vai ficar bem mais claro com lambdas mesmo. Então, como posso escrever toda essa coisa uma curta mais... menos trabalhosa? Como eu falo essa frase? Aquela função... blá blá... certo. Aí eu ia falar aqui exatamente o que é. Esqueci o nome? Dante. Dante seria f de 5 igual lambda de y, pontinho? 5 mais y. 5 mais y, muito bem. Então toda essa coisa que eu escrevi aqui, Dante, tendo estudando a notação de lambda, ele fala aí, bem mais legal escrever desse jeito, certo? E nem preciso escrever o tipo, porque eu tenho o tipo graças à minha fusão. A parêntese onde? 5y. Pois é. Ela é implícita, ela está lá mesmo, tá? Mas se a gente não... Essa aqui, não está dizendo? Bem, a convenção que temos na notação lambda é que assim que você vê a lambda x pontinho, Ela vai ser aplicada em o máximo, o maior possível, certo? Então, se fosse uma parêntese aqui, blá, 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 sei lá, e depois uma outra coisa, você não poderia sair dessa parêntese, mas você vai sempre no máximo que você consegue. Então, assim que você vê um pontinho, pense que abriu uma parêntese, terminou outra. Ok. Bem, essa coisa talvez faria sentido mostrar em... talvez faria sentido tentar mostrar isso em Python ao vivo mesmo. Que horas são? Não, vamos deixar os exemplos de mexendo como computador mesmo para a aula seguinte. Bem,
Agora, quero entrar nessa briga, e com certeza vocês entraram nesse departamento, aquela briga de minha linguagem é melhor que a tua, sei lá o quê. Acontece mesmo, né? A gente descobre uma nova coisa, ficamos aqui apaixonados, sei lá, e nossa, essa linguagem é bem melhor que a tua, e blá blá. Então quero simular um pouco uma conversa, uma briga entre dois programadores, onde um programador programa numa linguagem 1, vamos ver, sem dar nome, que ela permite definir funções novas de aridades grandes. Podemos pensar em C, tá? Vamos dar nomes. Ele programa em C, sei lá, onde na C mesmo você consegue definir uma função nova, sei lá, vamos dizer int, f de i, e aqui tua aridade pode ser grande. Você não é obrigado a definir funções de aridade 1. Por exemplo, pode ser int x, car y. Esse tipo de função eu consigo definir em C. Qual a aridade dela? 2. Ok, então o cara que trabalha nessa linguagem tem o direito de definir funções de aridades grandes. Eu trabalho numa outra linguagem, vou chamar ela de lambda, e ela não me permite definir funções de aridade maiores que 1, mas eu consigo chamar funções de aridade mais que 1 se alguém outro definiu essas funções. Agora, o problema é que meu amigo que quer tirar a onda da minha cara, ele definiu uma função aqui, vamos supor que aqui é int, sei lá, ok? E ele fez aqui uns certos cálculos maravilhosos no programa dele, e no final das contas ele retornou inteiro, e ele agora consegue, sei lá, vamos supor que essa f é um cálculo bem complexo, ele consegue, se ele quer calcular qual é o f de 20 e 300, é só chamar essa função dele e o sistema dele vai falar, é tanto, certo? Beleza. E ele está querendo tirar onda da minha cara porque eu trabalho numa linguagem que não consigo definir isso, mas eu poderia chamar essa função dele se eu quisesse, mas minha função não vai ter, não tem o direito de aceitar mais que um argumento. Mas eu tenho um problema agora, porque quando eu quero calcular o f de qualquer coisa, esse desafio, ele vai chegar, calculei o 20.300, calcule aí. Eu não tenho um jeito para pegar dois argumentos. Eu quero ver como eu posso fazer isso na minha linguagem, porque o que eu não falei para a minha linguagem que ela tem, é que ela suporta funções de ordem superior. Ou seja, as minhas funções conseguem pegar funções como argumentos e também conseguem retornar funções como argumentos. E quero ver qual o tipo da função dele aqui? Certo. Não. Inteiro. Inteiro quadrado, certo? Estou abusando aqui porque o int, com certeza não é o conjunto dos inteiros, tá? E também nem é função, vamos ver isso daqui a pouco. Mas enfim, vamos supor que é. Eu não consigo escrever minha função desse jeito. Minha f, vamos chamar a minha de g. Minha g não pode ser desse jeito porque aqui tem aridade 2. A pergunta é, como eu posso escrever uma função na minha linguagem que seria capaz de me ajudar a calcular todos os valores dele? Qual seria o tipo da minha g? Inclusive, eu quero fazer isso para uma situação geral, onde a função dele foi de A cross B para C. A pergunta é qual vai ser minha g? Essa currificação. O nome do que está acontecendo aqui é currificação, é uma homenagem do Haskell Curry, que não foi o primeiro que pensou nisso, mas foi um dos que mais popularizaram. Inclusive, o nome do cara que primeiro usou essa coisa é muito difícil, o cara é bem mais fácil, talvez por isso. Qual seria o tipo da minha g? Quero uma ideia que serve para qualquer coisa, ou seja, qualquer cara que vai chegar aqui com uma função de A cross B para C, vou escrever aqui uma função de aquele tipo, eu vou conseguir fazer tudo o que você consegue. Inclusive, eu vou conseguir fazer um pouco mais. Ideias. Uma ideia. De A para B para C, ok, muito bem.
Você vou cobrar saber onde ficam os parênteses ou você quis dizer com aquelas simplistas grupeadas na direita? Tá, não, peraí. Porque... Você não vai entender. Então, tem duas opções, certo? Vamos escrever aqui. Não vou aceitar, Paulo, o todo, porque a gente não definiu essa coisa toda, certo? Então, ou vai ser uma função desse domínio com esse domínio, ou vai ser uma função desse domínio e esse domínio. A convenção que eu falei lá da setinha é que se você escrever assim, ela quis dizer a segunda, porque é associativa na direita. Essa é a convenção. E uma convenção com razão boa. Qual das duas seria aqui? Eu voto na primeira. Você vota quem vai votar primeiro? 1, 2, 3. Quem mais ferrar, vota na primeira comigo. Quem vota na segunda? Tem galera na segunda? Quem não está nem aí? Ok. Vamos tentar a primeira. Você precisa definir tua G, certo? Como você ia definir esse G? Para definir a G, você precisa falar o que ela faz no aleatório entrada dela. Então, sendo na verdade de ordem superior, permitem ficar fiel na G maiúsculo. maiúsculo. Ok. Então, o G1 do Fzinho, o Gzão, como seria? Gzão. Gzão, ok. Do Fzinho, seria quem? Na verdade, nem vou chamar ela Fzinho, porque eu chamei Fzinho, coisa do meu amigo. Vou chamar ela Gzinho. Quê? Gzinho. Ok, gostei. Ideias. O que eu tenho direito de usar aqui? Meu argumento. Então, eu tenho um Gzinho de... Qual o tipo do Gzinho? Muito bem. Ok. Então, eu tenho isso. O que eu quero criar? Que tipo de coisa eu quero criar aqui? Não função. Quero criar um Czão. Então, o que eu estou procurando criar aqui é uma coisa que tem tipo C. E além do Zzinho, tenho mais uma coisa à minha disposição. O que eu tenho? Um elemento do... Por enquanto não tenho nenhum elemento. Pode ser que seja aí, né? Mas nesse momento eu não sei nada sobre a ABC. Mas eu tenho uma coisa, eu tenho a função do meu amigo. Que ela é de onde para onde? É dizer 2 para Z. Certo, vamos supor que é essa. Tá? É de A, B para C. De AB para C. Então, eu tenho essas duas coisas, certo? E o meu desafio é criar o quê? Estou procurando achar uma coisa de que tipo? C. Vamos acordar. Como vou usar essas coisas para criar uma coisa de tipo C? Qual a única coisa aqui que pode fornecer coisas de tipo C? AF. A Fzinha do meu amigo. Só que para chamar essa Fzinha, eu preciso dar para ela o quê? Ou seja, um Azinho e um Bzinho, certo? Um membro do A e um membro do B. Cadê? E esses membros estão na G. Como? Esses membros Azinho e Bzinho estão na G. Não. A G toma um Azinho só e ela retorna um Bzinho, certo? Mas se eu pudesse chamar agora a Fzinha, isso construiria um Czinho. Mas para chamar a Fzinha, eu poderia falar F de I, agora basta botar um Azinho aqui, uma coisa de tipo A aqui e uma coisa de tipo B aqui. O problema é que eu não tenho nada de tipo A aqui e nada de tipo B aqui. Faz sentido? A Gzinho. Como? A G de alguém. A Gzinha de alguém? Pois é, mas então, a Gzinha de alguém você poderia botar aqui. E esse alguém vai falar. Então, mas espera aí. Agora, realmente, Igor fez um progresso porque ele reduziu o problema porque eu não tinha nem A nem B. Eu precisava A e B, mas ainda estou precisando o A. Mas ele falou, ei, se eu pelo menos tenho um Azão, eu consigo criar um Bzinho chamando a Z nele e o próprio Azinho eu vou botar aqui, então eu vou criar um Czinho. Mas o desafio pertence. Cadê o Azinho? Só não tem Azinho. Faz sentido que não tem acesso? Quem seguiu a Gliberto perdeu. Vamos ver porque a situação é bem melhor lá. Vou apagar o contexto e meu avô também. Então a pergunta é, definida para ela, vamos trabalhar aqui agora. G de... O que eu vou fazer agora? Como é? Pois é, como vou representar o aleatório membro do meu domínio? Xzinho, Azinho, tanto faz. Azinho.
igual com... Beleza, quero ver de novo qual é o meu contexto aqui. O que eu tenho aqui como dado? Um azinho, porque eu comi esse azinho, certo? Qual é o tipo dele? Eu tenho um azão agora. Meu objetivo é criar o quê? Não tenho nada mais aqui. Eu tenho também a F, desculpa, do meu amigo. Qual é ela de... Z2 e A. Esqueça o Z2, ok? C. E o que eu preciso criar? Agora meu alvo não é aquele que eu tinha antes. Vou escrever o meu alvo aqui. Que tipo de objeto eu preciso criar aqui? Como? Quem falou? Uma função de B para C. Então, o que eu estou procurando criar lá é uma coisa de B para C. Ok? Como vou criar isso? Estou afirmando que eu consigo criar isso agora. Eu tenho tudo o que eu preciso para criar uma função de Bzão para Czão. Abre a tupla. Tupla? Tupla. Se eu abrir uma tupla, eu vou criar uma coisa que pertence a um produto cartesiano. Eu quero criar uma coisa que pertence nesse espaço de funções aqui, de B para C. Então não vai ser uma tupla. Como vou criar uma função que pega Bzinhos e retorna Czinhos? Eu preciso determinar minha função, não posso deixar dúvida. A Gzão no Azinho, eu vou determinar qual função de B para C ela é. Se você me dar outro Azinho, possivelmente vai ser outra função de Bzão para Czão. Ok, você poderia falar F de Bzão para C. Então, aqui você roubou uma palavrinha. Aquela função F de... Não Fzinho, peraí, escolha outro nome, a gente já tem. Gzinho, certo? Gzinho de B para C definida pela... E agora você precisa falar o que ela faz no aleatório da entrada dela. O G de Y é igual com o quê? Mas Y. Peraí, um segundo. Não posso somar porque talvez nem tem soma. Um segundo. Aqui dentro, eu tenho mais uma informação. O que eu ganhei aqui dentro? O que eu ganhei como? Czinho. Alguém pertence ao C. No C não. Isso que eu quero criar. Aqui essa coisa pertence no C. Porque é a saída da G. Mas aqui dentro eu tenho mais uma coisa. Eu tenho F, mas o F sempre tinha aqui, mas aqui dentro, nessa parte que falta para terminar minha definição, meu contexto aqui, meus dados aqui ficaram aumentados por 1. O que eu ganhei? Quem falou Y não pertence a onde? Falou G. Dante. Ganhei um Yzinho de tipo B. Ok? Então, agora tenho todas essas coisas. Meu objetivo é criar o quê? Uma coisa do tipo C. Como vou criar? Ok? F de Azinho Y. Ok. Faz sentido o que está acontecendo? Bem, em vez de escrever desse jeito, seria mais simples, eu acho, escrever apenas com lambdas. G de A igual a quê? Não. A G de A é aquela função que recebendo um Yzinho retorna. Não posso falar lambda A, porque se eu falar lambda A, eu perdi esse A. Eu preciso desse A porque vai aparecer aqui. Lambda Y. F de A, Y. Que é a mesma coisa que eu escrevi aqui. E agora, com certeza, até aqueles que conseguiram acompanhar e até resolver essa coisa, talvez, creio que são um pouco perdidos ainda, mesmo. Vou explicar tudo direitinho agora. Vamos... Como? Não, porque lambda de novo? Ok. Bom, agora entendi. Você poderia falar que o G é igual com lambda alfa, lambda A, desculpa, e retorna o lambda Y, e aqui, é isso que você quiser? A mesma coisa. O G de A é isso, o G é aquela função que recebendo A faz isso, aquela função que recebendo A faz isso. É a mesma coisa. Porque no caso, o objeto é esse. Como? Esse é de A.
O Fzinho é esse Fzinho do meu inimigo, o amigo, sei lá, que está tirando onda da minha cara, beleza? Então, a pergunta é, quando o meu amigo usou o programa dele para chamar e calcular essa função, como vou achar o mesmo resultado lá? O que eu preciso chamar na minha linguagem? O A e o Y. Atribuir A e Y, dado as entradas da família. Mas como vou chamar o meu programa aqui é o Gzão. O programa dele é o Fzinho. Como vou usar meu Gzão para achar o valor? Ele achou o valor, ele não está dizendo para mim, tá? Ele achou esse valor e ele está tirando da minha cara. Preciso rápido achar lá. Como você? Chama um Gzinho e chama... Não tem Gzinho, não existe Gzinho. Como? G de 20. Igual. Ok. Vamos ver por que isso funciona. Que é assim, certo? O que é isso? Vamos ver. O G de 20, quero ver o que é. Vou apenas copiar a definição de G de coisa para achar o 20, substituindo o A por o 20. Então isso seria o quê? Coisa de 30. Ok? Qual é essa coisa? 300. Não é 300. Ah, desculpa, sim, 300 aqui. 300 aqui? Ok. Qual é essa coisa? Estou olhando lá, substituindo o Azinho por 20. Seria lambda Y? F de 20 e Y. Muito bem. F de 20, vírgula, Y. Então vamos ver, segundo passo. Esquecem isso. Aquela função que recebendo uma coisa Y retorna isso, quando ela recebe 300. Então qual vai ser isso? Lambda Y. Não é lambda Y, porque o lambda Y é aquela função que recebendo lá, então eu já deu 300. Então vai ser essa coisa substituindo Y por 300. Então vai ser? Que é exatamente o que meu amigo conseguiu calcular. A ideia que a gente viu aqui é extremamente útil e ela mostra uma correspondência entre esse espaço aqui e esse espaço aqui. E ela praticamente está dizendo que se você se limitar apenas em funções de aridade 1 para estudar os teus estudos, sei lá, você não vai perder nada, porque qualquer função de aridade maior você consegue emular. O que está acontecendo então? A gente pegou uma função fzinha que para ser chamada ela necessita 2 argumentos. E se eu dar para ela os 2 argumentos, ela vai retornar um Czinho, um Czão aqui, no Czão. Aqui, minha função Czão, vou chamar ela na verdade de f grande. Essa função, fzão, para ser chamada, ela precisa só uma coisa. Assim que eu vou dar um Zinho para ela, ela já retorna algo útil para mim. O que ela retorna? Uma outra função. E essa função está esperando receber um Bzinho. E quando ela vai receber esse Bzinho, ela vai retornar finalmente um Czinho. Por que eu falei que, na verdade, a minha linguagem me permite fazer coisas mais úteis? Porque se eu tenho a fzão, para mim, o f de 5 já é uma coisa útil. É uma função de B para C. Se o cara trabalha em C, tente definir uma função de 2 argumentos e tente chamar ela assim. Não pode. Ele necessita, o compilador vai te obrigar a dar os 2 argumentos naquele tempo. Mas, talvez você quer fazer uma aplicação parcial. Você quer falar, peraí, não. Seja, sei lá, seja H, isso. O que aconteceu aqui? Eu defini uma nova função chamada H para ser a saída da fusão no 5. Qual o tipo da H? De B para C. Certo? Uma coisa que não poderia fazer se minha linguagem não tivesse funções de ordem superior e tudo mais. Bem, eu falei que trabalhando em C, na verdade, um exercício muito bom para tentar agora, que temos tempo para matar ele. Não implica não, implica depois. Quero uma função. Vamos lá, o desafio grande.
que faz esse trabalho que a gente fez aqui. Ela pega qualquer coisa desse tipo, ela retorna uma coisa desse tipo. E depois eu vou querer isso. Então vamos chamar carry uma função daqui para lá e uncarry uma função daqui para lá. Como vou fazer isso? Não? Cadê o papel? Escreva aqui. Qual o objetivo desse exercício? Definir uma função chamada carry daqui para cá e uma função chamada uncarry daqui para cá. Ideias. Vamos ajudar um pouquinho. Para a carry, como eu ia começar? Eu não consigo pronunciar bem a carry porque eu sou grego, tá? Talvez vocês consigam melhor. Mas em português também não tem a fechada e aberta. Enfim, essa coisa, como vou definir? O que eu preciso? Como? Fala de novo. Ela só tem um argumento desse tipo, retorna lá. Então basta só falar isso. Aqui, a uncarry seria o quê? Quantos argumentos ela pega uma coisa aqui, retorna lá. Uncarry de como você é? G. Vou pegar maiúsculo só porque para me lembrar que não é importante. Igual. Bem, volto aqui. Meu desafio aqui é criar que tipo de valor? Qual é o tipo da f? Ajuda se eu anotar o que eu tenho como dados. Qual o tipo da f? Ok. O que mais eu tenho aqui dentro? Começa com N. Nada. Bem, aqui, o que eu tenho? Sim, tenho uma razão. É de onde para onde? De A para BC. Posso escrever assim? Entendemos que aqui as parênteses são no BC e não no AB? Ok. Beleza? Que tipo de coisa estou procurando construir aqui? Qual é o meu alvo? Construir uma coisa de que tipo? Não, é tudo isso. De A para B para C. De A para B para C. E aqui, qual é o meu desafio? Criar uma coisa de que tipo? Muito bem. A cross B para C. Ok. Vamos terminar as coisas logo. Igual o quê? Não tenho G está lá, né? E aqui, lá não tenho F, tá? Fzinho. Quero criar uma função de uma conjunto para outra. Como crio funções? Como defino funções? Posso escrever palavras? Ou poderia usar lambda também? Lambda o quê? Olha, o que eu quero criar tem só uma coisa. Retorna, vou enfatizar isso então. Retorna isso. Lambda x. Agora, dica. Só para lembrar, assim que eu vou escrever assim, um segundo, na próxima coisa que eu vou escrever, o que eu ganhei? Aqui eu ganhei uma coisa, certo? Um x. Que tipo é esse x? Não funciona essezinho que eu peguei. Então, se talvez, certíssimo x, você poderia fazer também lá azinho, só para te ajudar a pensar que ele é um azinho. Então,
a carga de f, qual a função? Aquela que recebe um a e retorna. Agora meu alvo não é mais criar aqui. Que tipo de coisa vai ser isso? Ok. Como vou começar aqui então? Como vou criar? Sim, fala. Lambda Bzinho, Ju. Eu não posso escrever aqui Czinho, por exemplo. Um segundo. Aqui dentro, o que eu tenho? Ganhei mais um Bzinho de Bzão. Ok? Como? Uma tupla. Peraí, não posso escrever aqui uma tupla, porque não estou procurando tuplas, estou procurando função de Bzão para Czão. Como vou criar? Desculpa, aqui estou procurando um Czão apenas. Onde vou achar um Czão? O que eu tenho? Tenho essas três coisas. Será que eu posso usar essas coisas para criar um Czão? Como? Perfeito. Terminou. Logo. Foi isso que eu quis dizer. Pois é. Esse foi a dupla? Sim. Depois ia botar no final início, tá bom, ok. Terminou essa coisa, já era. Aqui, estou procurando achar uma coisa no A cruz B para C. Como vou começar então? Lambda de quê? Certo, preciso, minha função vai pegar um parzinho aqui. Então vou falar a lambda de Azinho, Bzinho, pontinho. Vou enfatizar isso assim, tá? Agora o que eu preciso criar aqui? Um segundo. Qual é o meu objetivo? Eu peguei um parzinho aqui. C. Como vou criar um C aqui? Peraí, o que eu mais ganhei aqui? Eu ganhei um Azinho, Bzinho no A cruz B. Ou seja, eu sei que o Azinho está no A e eu sei que o Bzinho está no B. Tenho toda essa coisa para usar aqui. Cadê? O F não existe F. O G. O Gzão? Assim? Não. Tupla. A tupla é essa mesma coisa, galera. Essa só notação diferente é a mesma coisa. Mas aqui tem um problema, tá, Hyperor? Porque meu G não pega tuplas. Sim mesmo. Meu G pega coisas no A. Moisés? Abre o parênteses A. Fecha o parênteses do G. Coloca o bloco do G. Abre o parênteses B. Ok, concordo. Concordamos? O G de A já vai criar uma função de B para C. Aqui eu já tenho que o G de A é de A para... de B para C. E agora eu posso dar um Bzinho para ela, chamá-la. Bem, uma argumentação. Então entendemos as duas coisas. Uma pega essas funções que tornam as outras, outra faz o processo inverso, obrigado. Aí, mas eu falei que se eu tenho uma função em C, por exemplo, int f de int x, por exemplo, se minha f tem esse tipo de C, eu quero ver no mundo idealizado assim, de matemática, que tipo de objeto representa essa f? Que vocês escolheriam? Sim, se um amigo trabalha só programando, você não sabe nada de matemática, ele usa uma f, você que quer investigar certas propriedades, você tem uma mente mais, sei lá, profunda, você quer representar esse objeto dele, o f, para uma coisa no mundo puro de matemática. Qual seria um candidato de coisa? O f seria que tipo de coisa? Como? Uma função, você quer dizer? De inteiros para inteiros. Existe já uma idealização acontecendo aqui. Essa coisa é bem mais suja, essa é limpíssima. Qual a primeira observação para comparar essa f e essa f? Não é o mesmo, esse inteiro daí não é o mesmo esse inteiro. Pois é, esse int aqui, se eu quero pensar ele como um conjunto, ele tem um conjunto finito. Depende inclusive da máquina. Se ele está trabalhando numa máquina, o int vai ter um tamanho, outra máquina vai ter outro tamanho, tem esses problemas também. Mas mesmo se ele trabalha com uma linguagem que fixa isso, o int dele vai ser
Certo. Então, primeiro idealização que está acontecendo aqui, que na verdade não são exatamente, não tem todos inteiros, certo? Ok. Mas acontecem duas mais idealizações aqui que são bem mais importantes do que o tamanho do conjunto dele. A primeira, que é mais importante, acontece até em linguagens puras. Essa não é uma linguagem pura. Estou pensando em C, que é uma linguagem suja. Vou explicar o que eu quis dizer com isso. Vou dar um exemplo específico. Se aqui eu falar while true, sei lá, x igual a x mais 1, sei lá. E aqui return x. O tipo dessa função é de int para int. Type checks, o compilador não vai reclamar. Minha pergunta é, qual o f de 3? Vai retornar 4, 5, 6. Nunca vai sair dessa coisa. Na vida real, inclusive, eu vou exaustar minha memória, certo? Mas mesmo se não fosse questão de memória, mesmo se fosse assim, que agora não vai explodir, o outro vai explodir, certo? Esse não vai explodir, mas ele não vai chegar aqui nunca, porque o true sempre é true, certo? Esse true vamos supor que é um valor verdadeiro mesmo. Então, qual é o valor de f de 3? Então, ela não é uma função, ela quebrou o quê? Totalidade. Certo? Ou seja, ela não tem valores para todos os domínios. A gente denota essa situação com duas maneiras. Ou a gente fala que o f de 3 vai lá, sai para o diabo, sei lá o quê. Ou o f de 3 é igual com, e aqui botamos esse símbolo que parece o compilador mostrando o dedo. Aí, não parece, né? O nome dele, na verdade, é bottom. E ele representa exatamente aquele negócio que não vai sair. Então, a primeira observação é que se você quer usar um objeto matemático para representar essa f, não pode ser função. E assim a gente encontra a primeira generalização de função, que alguém tinha perguntado, acho que foi a Gilberto, por que botar essas duas coisas separadas, totalidade e determinicidade, e não botar as duas, isso é isso. Então é interessante ver coisas que quebram apenas uma das duas. E no caso, tudo quebrar as duas. E depois você vai quebrar a outra, só uma. Então quando você quebra a totalidade, você mexe com funções parciais, que a gente denota desse jeito. É parcial quer dizer o quê? Exatamente como era uma função, sem a obrigação de ser total, como aconteceu aqui. Aqui para certos valores, ela divergiu, como a gente fala. Poderia dizer que é uma função de vazio para vazio? De vazio para vazio? Essa aqui? Mas isso aqui era uma coisa que serve para qualquer f de int para int. Você poderia olhar no código dela e falar, então ela não converge em lugar nenhum, então eu posso considerar ela como uma f de vazio para vazio. Só que você pode chamar essa coisa, certo? Uma função vazia, você não tem como chamar dar algo nela. Bem, vamos fazer o clicker para terminar essa aula. E faltou pouca coisinha só de funções. A próxima aula é prova, todos sabemos disso, né? Ok. A semana que vem não tem aula, muito bem. Agora aconteceu uma coisa ruim. O site de Plickers mudou hoje, nova versão, sei lá o que. Isso vai destruir meus scriptinhos, mas espero que pelo menos o aplicativo vai rolar aqui. Vamos ver. Clickers. Ok. Classes noite. Como? Obrigado. Certo, obrigado.
Bem. Vai aparecer alguma coisa, espero. Está aparecendo alguma coisa lá? Sim. Ok, como dá para perceber, a interface mudou aqui. A interface. Opa. E talvez. Não é o que eu quero perguntar. É essa? Ok. O problema é que não aparece aqui. Não estou achando como ficar aqui os nomes que antigamente tinham. Mas eu acho que eu vou conseguir. Vamos lá para ver o que acontece. Ok, Juliana. Sou Juliana daqui. Ok. Ok, pode mudar. Não, mude. Então a pergunta, vamos ver a pergunta. Vamos pensar por uma pergunta. É bem fácil. Vamos supor que você sabe de dois conjuntos A que a cardinalidade do A cruz B é igual a 1. A pergunta é o que você consegue concluir sobre o A e o B. Então, o A é pelo menos é unitário, certo? Exatamente. O B é Exatamente 1. pelo menos sim, exatamente é unitário. Os dois são unitários. E não se pode dizer nada. E nenhuma das A até C. Então, a primeira você pode concluir que pelo menos é unitário, certo? Exatamente Ok, com todo esse tempo que eu gastei fazendo tudo isso, vocês estão prontos para votar? Eu espero. Vamos ver como funciona essa coisa nova agora. Opa! Tá, aqui tá pegando. Não sei por que sumiu. Eu cliquei? Não fiz nada. Tá? Como? Esses três pegou, vamos lá. Esses três pegou. 1, 2, 3. Juliana pegou, todos três pegou. 1, 2, 3, 4. E esses três aqui. Dante pegou. Jonathan pegou. Não, tem não? Ok. Ok, pegou todos. Todos que estão aqui. Começou tudo errando, e depois quando eu voltei a galera mudou a opinião, não sei porquê. 50% deu certo, muito bem. Qual é a resposta? Resposta é C. C? Sim. Certo? Se os conjuntos são finitos, galera, se os conjuntos são finitos, qual é a cardinalidade disso? Em termos das cardinalidades de A e de B. Por que a gente denota isso com esse símbolo? Certo? Então, se você tem uma soma, um produto de dois números não negativos igual com 1, só pode ser porque os dois são 1. Então, os dois são singletons. Bem, até mais. Estudem bastante para o teste. Vou botar homework e vamos ver. Opa, um segundo.